Existe muito medo por causa da educação e da cultura. Primeiro era o medo do diabo. Porra, na Idade Média, as pessoas viviam em função do medo. Tá? Isso acabou gerando a Inquisição e outras distorções religiosas daquela época. O tempo foi passando e algumas pessoas substituíram o medo do diabo pelo medo de espíritos. Mas ficou o mesmo medo como pano de fundo. Só trocou o tipo de medo ou a causa do medo. No Oriente você vai ter também os medos clássicos da cultura, cada uma. Então o que atrai uma entidade do mal para perto de alguém? Felipe, o que ela pensa de negativo e o que ela tem de emoção ruim. Semelhante atrai semelhante. E o que acontece? Muita gente que sente uma presença pesada quer tirar o espírito, mas não quer corrigir a causa que atraiu o cara. E aquele espírito não é o causador de nada, ele é o explorador do que ele encontrou na pessoa. Se a pessoa muda a causa, se alimenta energeticamente da deficiência psíquica da pessoa. E quando se fala se alimenta, é drenando energia. E é claro, a causa da obsessão tem muitos tipos diferentes, mas basicamente uma obsessão é a influência de uma mente extrafísica sobre outra dentro, intrafísica, de várias maneiras, energética, psíquica, né, através de formas mentais. Eu pude aprofundar esses mecanismos em anos de sessão de desobsessão, vendo como é que esses espíritos agiam. E nas saídas do corpo, Felipe, esses anos todos, eu fui dando muito passe nesses caras. Já no plano extrafísico. Então eu juntei o que eu aprendi na mediunidade de desobsessão com a saída do corpo. Eu fui anexando e vendo muitos detalhes. Então, por exemplo, você tem uma ferida aberta. Ela está cheia de moscas. Tá. Você tira as moscas, mas não fecha a ferida. Resultado, vão vir outras moscas. Sim. Tem que tirar as moscas, mas tem que fechar a ferida. As pessoas querem tirar o agressor extrafísico, mas não querem corrigir a brecha que faz o cara vir. Vai vir outro. A única coisa que desobsidia alguém e deixa a pessoa totalmente inacessível é o despertar da consciência dela. Que não é uma coisa que aqui na Terra você possa dizer que é comum, nem para nós, porque a gente está em altos e baixos. Mas o que a pessoa precisa fazer? Desenvolver recursos para que numa hora difícil ela tenha o recurso para poder reagir. Então esses recursos são muitos: irradiar energia, encher o ambiente dela de luz, erguer o pensamento a um poder maior. Felipe, outra coisa, existe uma arrogância de estudantes espirituais em relação a obsessores. Deixa eu dar um exemplo. Supõe que você sai do corpo e aparece uma entidade dessa cavernosa. E aí você fala assim: eu vou projetar uma luz nele porque o bem sempre vence o mal, a luz vence as trevas e eu vou jogar energia nele. Felipe, isso não é uma briga ou um ringue e não há luta da luz contra a treva. A luz não tem combate com nada, a luz é interpenetração. O combate vem do ego, que justamente leva uma entidade a querer causar prejuízo ao terceiro. Para a luz, não é só a pessoa que está vítima da obsessão que precisa de ajuda. O obsessor também é vítima. Os dois estão encadeados num processo de simbiose energética que os mentores querem erradicar para soltar os dois e que eles sejam felizes. E aquela história de que não tem espírito, que um espírito é sem luz, que todo mundo ouviu. O Felipe, até uma pedra tem luz, porque matéria é energia condensada. Imagina um espírito. Só que tem espírito tão pesado que as formas mentais dele de maldade criam uma capa de energia escura, parecendo que o cara não tem luz. Só que a origem dele é a mesma luz que originou você e eu, que é o alto Deus, mas está encapsulada. O dia que essa capa de treva romper e emergir essa luz, você vai ver o obsessor chorar igual criança, cara, porque é um caudal de emoções presas que ele manteve dentro dele, que quando deságua, é isso que os mentores às vezes fazem, buscar a quebra de paradigma dentro dele para a eclosão da luz, que é a mesma em todo. Então, não é um combate. E aquela história, eu vou dar um passe nesse cara, ou fazer um estado vibracional, vou jogar ele no fundo do umbral. Olha a arrogância dessa pessoa. Porque é um próximo, né? Exatamente. Outra, vou fazer um estado vibracional, vou dar um choque nele. Porra, você dá um choque nele, ele fica danado contigo, amanhã ele volta e te ataca de novo. O que você precisa fazer? Mexe com a tua energia, mas com sentido evolutivo e positivo. Que todos melhorem, o agressor, você, não pode ter clima de contenda ou de arrogância ou se achar superior a uma entidade só porque ela está no lado escuro da força. A origem dela é a mesma nossa.